Olha, a direita, vamos dizer, ela se define pelas seguintes coisas. Primeiro, economia de mercado. Segundo, moral religiosa tradicional. Né? Terceiro, lei e ordem. E quarto, vamos dizer, a educação clássica, que forma, vamos dizer, a elite dos dois partidos, das duas facções, né? Então, esses são esses elementos que... Como é? Eu não entendi. Quer dizer que não... Não. Quando eu digo educação clássica, é para diferenciar do sistema de educação que foi adotado no Brasil há 30 ou 20 anos atrás, que é praticamente educação só em cultura pop. Você está entendendo? Por exemplo, o pessoal, em vez de ler Camões, fica lendo Chico Buarque de Holanda ou Caetano Veloso, esse tipo de coisa. Né? Com resultados que a gente observa nos testes internacionais, onde os alunos brasileiros sempre tiram os últimos lugares. Só não tira mais baixo ainda porque não existe um lugar depois do último. Tá, né? É um negócio rudimentar, vamos dizer, muito mal preparado, porque você vê, para você criar um movimento político, você precisa ter uma tradição cultural antes. Você vê aqui o próprio socialismo, muito antes dele se constituir como um movimento político, ele existia como tradição intelectual, já desde o século XVIII, pelo menos. Então você tem que formar uma certa massa crítica, vamos dizer, de ideias, de análise, de debate, etc., para depois você ter uma possibilidade de criar uma corrente política. E no Brasil essa coisa não se cumpre, porque embora exista uma certa cultura conservadora no Brasil até os anos 50, ela desapareceu. Então você não tem um elo de continuidade cultural. Sim, mas esse é o paradoxo da situação brasileira. A maioria do povo brasileiro é acentuadamente conservador. Entendeu? E não tem um canal político que a represente. E também não tem, vamos dizer, uma expressão intelectual que a represente. Você vê que até os anos 50, até 60 mais ou menos, você tinha grandes escritores conservadores no Brasil. O Manuel Bandeira era um conservador, não é isso? O filósofo mineiro, João Camilo de Oliveira Torres, que escreveu obras-primas sobre política nacional, o próprio Gustavo Corsão, quer dizer, você tinha um pensamento conservador que tinha uma presença pública. Em certos momentos, Monteiro Lobato, ele passou da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita. Ele era sui generis, não dá para defini-lo politicamente, né? Mas você tinha, vamos dizer, uma expressão de intelectualidade conservadora, né? E hoje não tem, você não tem expressão nem intelectual e nem política. Então o resultado, só o que existe é esses movimentos incipientes, né? Entre estudantes, frequentemente muito desorientados, assim, procurando alguma coisa, mas não sabendo a que se apegar, e às vezes cometendo erros monstruosos, né? Eu fiquei muito impressionado com esse pessoal da resistência nacionalista, né, que diz que eles se inspiram em, assim, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e aquele camarada do Ceará, como é que é? Gustavo Barroso. Então, Gustavo Barroso é um fascista, louco? Quer dizer, o que isso tem a ver com Rui Barbosa e Joaquim Nabuco? Como é que eles conseguem misturar uma coisa dessa? Né? Sem o devido preparo intelectual, às vezes com boa intenção, com idealismo, né, meio besta, tá entendendo? Mas são expressões deformadas, são expressões, são sintomas da patologia, você está entendendo? Quer dizer, aquilo que não tem uma expressão, vamos dizer, legítima, uma presença social admitida, respeitada, acaba aparecendo no subsolo, você está entendendo? Exatamente como um complexo psicanalítico, né? O próprio Prona já é um negócio meio patológico. Eles não tinham clareza mental nenhuma, né? Eles, em parte, eles seguiam muito o Lino LaRouche, que é uma das mentes mais confusas do século, né? O Lino LaRouche é tão confuso que ele achava que eu era um globalista.
Ele escreveu um artigo dizendo que Olavo de Carvalho é uma das maiores expressões do globalismo no Brasil. E o que é isso? Eu só falo mal do globalismo o tempo todo. O cara está no mundo da lua. Né? Se bem que o Lyndon LaRouche, ele tinha lá uma equipe de colaboradores e ele colhia informações muito boas. Então, até como fonte de informações, as publicações dele não eram más, mas as ideias dele eram muito doidas, pô. Não, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Vamos dizer, eu acho que é necessário haver uma direita, como é necessário haver uma esquerda. Eu acabei de dizer, a democracia se define pela coexistência tensional dessas duas ideologias, né? Se uma delas é eliminada, acabou a democracia mesmo, né? Então daí surgem as manifestações, como você usou a palavra, boa palavra, excêntrico, porque nem sempre é patológico, mas é excêntrico, né? Que são uma expressão, às vezes, até de anseios legítimos, mas que não encontra uma linguagem adequada, um pensamento adequado, né? São pessoas que estão procurando, né? Estão buscando. E acho bom, se tem uma busca, é sinal de que estão vivos ainda, não morreram. Mas, por exemplo, esse pessoal não sabe falar com o povo brasileiro. E por que não sabe? Porque esses movimentos surgem em ambientes estudantis que não absorveram a cultura brasileira. Então eles não sabem falar com a população. A linguagem deles não toca o coração das pessoas, né? Embora às vezes estejam defendendo a mesma coisa. Por exemplo, quer fazer uma campanha contra o aborto? Bom, o povo também é contra o aborto. Tá certo? Mas pois é, mas só sabe falar com a população para fins eleitorais. Porque, na verdade, o pessoal, o povo brasileiro continua conservador. Então, mas se é conservador, por que vota nos candidatos de esquerda? Por um motivo simples. Só tem candidatos de esquerda. Não há candidatos de direita que digam aquilo que o povo gostaria de ouvir. Quando dizem, é porque são pessoas excêntricas. Por exemplo, Bolsonaro é um excêntrico, ninguém pode negar. Então, diz a coisa numa linguagem que soa mal, você está entendendo? Então ele tem lá aquele grupo de eleitores fiéis dele, mas não toca o coração da população. Embora esteja dizendo coisas que coincidem, pelo menos em parte, com os sentimentos da população. Mas não tem a linguagem correta, porque a linguagem da política depende de uma tradição intelectual, você está entendendo? Então, esses estudantes, eles sentem essa insatisfação popular e eles querem expressá-la de algum modo. Mas a conexão entre um grupinho de estudantes e o povo só pode se dar através de uma vasta tradição intelectual, você está entendendo? Não é fácil de fazer.